YouTube, liberado em 3, 2, 1. Bom dia, estamos de volta. Sou Jairo Grisa, da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A nossa coletiva Eleições Municipais 2020 via plataforma Zoom, na segunda edição, já tivemos coletiva às 8h30 da manhã, que está disponível no nosso YouTube, e ainda teremos outras, ao meio-dia, às 14h30 e às 16 horas. Eu gostaria de informar que esse evento está sendo filmado e transmitido ao vivo pelo canal Tresc do YouTube. Lembro que a coletiva tem duração média de 20 minutos, e incluindo as perguntas, e quem quiser participar pode dirigir diretamente a sua questão aos participantes, levantando a mão na ferramenta da plataforma Zoom. Os questionamentos eles vão ser respondidos respeitando a ordem dos pedidos. O chat não deve ser utilizado para perguntas. Nesse momento, conosco, o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Heron Domingues, e a coordenadora de eleições, Patrícia Sardá. Bom dia, Heron, por favor. Bom dia, Jairo. Bom dia, ouvintes. No momento, nós temos 61 ocorrências de urnas eletrônicas, sendo que substituição de urnas são 25. Esse percentual é um percentual em torno de 0,18% das nossas urnas. Comparado com o ano de 2018, o percentual total foi de 1,24%. Então, com esses números, a gente consegue perceber que o desempenho das urnas está dentro do ritmo normal e naquilo que era esperado por nós. Né? Ocorrências de policiais, tivemos apenas um caso em São Bento do Sul, até o momento, registrado, né? E de apenas um candidato a vereador que foi conduzido à prisão. Né? Bom, em termos de resultados, a gente, a partir das 17 horas, deve começar a divulgar os resultados, assim que encerrarem a votação nas sessões eleitorais. Eu queria dar um dado de justificativa eleitoral, que é interessante. Nós estamos, até as 10 da manhã, nós tivemos em torno de 57% de justificativas já realizadas pelo aplicativo e-Título, comparado com a quantidade de 2018 em Santa Catarina. No Brasil, esse número está em torno de 63%, ou seja, em 3 horas de votação, em 3 horas de período de votação, entre 7 e 10 da manhã, nós tivemos mais da metade das justificativas realizadas no período anterior, o que mostra que o aplicativo e-Título tem se transformado realmente no principal canal de utilização e apoio aos eleitores que precisam fazer a justificativa do seu voto. Eu fico à disposição para mais perguntas. Muito bem. Por favor, a Patrícia Sardá, nossa coordenadora de eleições. Bom dia, Jairo. Bom dia, senhoras e senhores. Então, eu vou fazer um apanhado de como é que vai funcionar agora a votação até o término e como ela segue depois da totalização. Encerramos agora às 10 horas o horário prioritário para os eleitores com mais de 60 anos, que são aqueles que representam um grupo de risco, né? E para os quais foi concedida essa prioridade para que a gente pudesse minimizar o risco de contágio. Eles podem continuar votando ao longo do dia. Quem não conseguiu comparecer entre 7 e 10 continua tendo prioridade, a prioridade é assegurada por lei, assim como as demais preferências, né, asseguradas. Nós aconselhamos que os eleitores compareçam o quanto antes às suas sessões eleitorais, aqueles que puderem comparecer para votar, para que a gente evite aglomerações no final do dia, principalmente no encerramento da votação, formando filas, e não só pelo atraso na votação e pelo desconforto da fila, mas também porque nós precisamos evitar aglomeração, né, em razão da pandemia. Ao final do dia, os mesários encerram a urna, eles emitem o boletim de urna impresso. Uma das vias do boletim fica afixada na entrada da sessão eleitoral para consulta por qualquer interessado. As vias são entregues algumas vias também aos fiscais dos partidos, e 3 vias voltam ao cartório eleitoral também para juntada na documentação toda da eleição. O boletim de urna ele tem um QR Code que pode ser verificado com o resultado para que qualquer eleitor, qualquer interessado possa comparar
esse resultado que saiu da urna com o resultado que vai ser totalizado para cada uma das sessões no Estado. O arquivo que vai ser lido depois, o arquivo digital, ele é criptografado e gravado numa mídia de resultado, que é retirada da urna, e colocada num envelope de segurança, que é entregue para uma empresa que faz a coleta. Nós contratamos uma empresa que faz a coleta simultânea em todos os locais de votação, para agilizar. Ela coleta primeiro os envelopes de segurança e depois as urnas eletrônicas para devolução aos cartórios. São cerca de 3.600 locais, então esse recolhimento simultâneo agiliza o trabalho de apuração posterior. Então, chegando no cartório eleitoral, essas mídias são recebidas e lidas e transmitidas para o TSE, numa rede exclusiva da Justiça Eleitoral, sem contato com a rede mundial de computadores. E aí a totalização é feita, né, matematicamente lá, ou digitalmente, nos sistemas assinados e lacrados pelos partidos, e disponibilizada de volta ao TRE, e tudo isso muito rápido, para que a gente possa entregar o resultado com agilidade e principalmente segurança. Estimamos que em torno de 21 horas a gente deva ter, se não totalidade dos votos computados, mas a grande maioria dos boletins de urna devem ter sido recebidos já. São essas informações que eu tenho e fico à disposição para os questionamentos. Obrigado. Já faço um questionamento em relação a como é que o eleitor ou a imprensa pode acompanhar a apuração a partir das 17 horas. Por favor, secretário. Está sendo disponibilizado, está acessível um aplicativo chamado Resultados. Então, qualquer smartphone, qualquer eleitor pode baixar isso no smartphone e acompanhar os resultados da votação. Pode escolher a sua cidade, o seu estado, pode procurar em outras cidades, pode procurar em outros estados da federação. Esse é o principal aplicativo de divulgação para o eleitor em geral, né? Existe um outro aplicativo chamado Boletim na Mão, que você consegue verificar o resultado de cada boletim de urna, ou seja, o boletim de urna é o resultado de cada sessão eleitoral, né? Então, com esse aplicativo, você consegue verificar a votação dos candidatos naquela sessão eleitoral, especificamente, consultando, né? No site do TSE também tem o sistema Resultados, que vai permitir que a pessoa consiga, pelo seu desktop, também acompanhar a votação. Isso é online, né? Então, à medida que os votos forem totalizados, como a Patrícia comentou, vão ser totalizados no TSE, divulgados nesse sistema. Então, as pessoas vão conseguir enxergar esse resultado no mesmo momento que nós, no tribunal, vamos conseguir enxergar. É algo online, está todo mundo ao mesmo tempo recebendo a mesma informação. Os aplicativos são muito simples assim, de utilização, são muito intuitivos, né? Tanto no desktop quanto nos smartphones. Então, é muito fácil de qualquer pessoa e da imprensa acompanhar, e o objetivo é esse mesmo, que as pessoas acompanhem e participem do processo. E lembrando à imprensa e também aos eleitores que, na data de hoje, na OAB, né, a OAB fez uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e está acontecendo a votação paralela, que é uma das auditorias da urna eletrônica, né, para demonstrar a lisura, né, do equipamento. Teria como explicar um pouquinho aí como é que funciona a votação paralela? Posso explicar. Todas as urnas eletrônicas são preparadas previamente, né, nas 2 últimas semanas antes da eleição, recebendo os arquivos de eleitores e de candidatos. Essa preparação de urnas é feita em cerimônia pública, né, acessível a todos os candidatos, partidos, OAB, Ministério Público e interessados. E então elas são preparadas e lacradas fisicamente, com lacres preparados, produzidos pela Casa da Moeda. Essas urnas ficam prontas, aguardando a remessa delas para os locais de votação, e na véspera da eleição, numa cerimônia pública também, e que conta com uma auditoria da auditoria, nós sorteamos uma quantidade, 4 urnas do Estado, de todas que já estão prontas, aleatoriamente, né, é um sorteio, e essas urnas sorteadas são trazidas para a sede do tribunal, e elas recebem aqui votos controlados, ou seja, cédulas que nós já preparamos antes para fazer uma votação em tempo real nessas urnas. A sessão eleitoral para onde ela deveria seguir
para essa sessão é preparada uma nova urna, que nós chamamos de urna de contingência. Essa urna segue para o local de votação, e essa que veio para o tribunal, então, ao longo do dia hoje, porque a urna só liga às 7 horas da manhã, né, para iniciar a votação, ela vai recebendo esses votos controlados, com toda a auditoria, procedimento filmado, para que, ao final do dia, a gente emita um boletim de urna e comprove que essa urna que estava preparada para a eleição, todos os votos que ela recebeu são os votos que são computados no boletim de urna ao final. Essa cerimônia está acontecendo hoje, agora, né, ao mesmo tempo que a votação, em tempo real, na sede da OAB. Muito bem, obrigado, Patrícia. Vamos dar início, então, aos questionamentos. Lembrando que as perguntas devem ser feitas diretamente, né, feitas ao vivo, diretamente aos nossos participantes, levantando a ferramenta, ali, utilizando a ferramenta levantar a mão, na parte inferior da plataforma. Quando o jornalista for jogado aqui dentro, né, para dentro do Zoom, ele deve se identificar com o nome, com o veículo e o município ao qual ele pertence. As perguntas elas vão ser respondidas na ordem dos pedidos, né, e pode ter um pequeno delay, né, do momento que a gente habilitar a participação, certo? Então, já dando início, com o De Los Santos, por favor. Por favor, De Los Santos, habilita o teu microfone. Bom dia. Bom dia, bom dia. Christian De Los Santos, estou da Rádio Guarujá. Pergunta para a Patrícia Sardar sobre a tecnologia para acompanhar, então, a apuração, né, o resultado das eleições. Temos o aplicativo e também disponível no desktop. Muitos ouvintes estão nos relatando que no aplicativo está funcionando, está abrindo normalmente, mas no desktop do computador, essa página ela fica em branco e não carrega. Isso é algo momentâneo? Isso vai depois atualizar daqui a pouco? Ou, enfim, é um problema que o sistema está enfrentando? Vou deixar para o Heron responder, porque ele está acompanhando o desempenho das aplicações, dos aplicativos. Bom dia, De Los Santos. Então, nós estamos em contato com o TSE direto, porque a infraestrutura do TSE ela está com uma demanda muito grande em termos de busca por informações e aplicativos, tá? O e-título, por exemplo, que é o que está bombando, vamos dizer assim, nesse momento, né? Ele está com uma demanda altíssima. Nós tínhamos, há meia hora atrás, mais de 400 mil acessos simultâneos para baixar o sistema. Então, o TSE priorizou a liberação dos sistemas que são usados durante o momento da votação, deixando esse do resultado para depois. Então, essa situação vai se corrigir ao longo do dia, e ao final do dia, como não vai ter mais a demanda em cima do aplicativo de título, que vai deixar de ser, a sua importância passa a ser secundária, né? Passa a dar prioridade para o aplicativo de resultados e para o desktop. Então, deve aparecer mais tarde, tá? De qualquer jeito, eu vou registrar isso aqui, vou fazer mais um contato em seguida, quando acabar a entrevista, para a gente reportar ao TSE, para ver se eles conseguem já começar a melhorar esse ambiente para todos nós. Obrigado. Obrigado, De Los Santos. O Renan Mainen. Só um momentinho, já estamos habilitando. Mais um momentinho. Bom dia, Renan. Por favor, habilite seu microfone. Microfone aberto, me ouvindo? Sim, perfeitamente. Obrigado novamente, Jairo. Só dando sequência, então, gostaria de saber se alguma intercorrência a relatar sobre a região sul do estado, mais especificamente, se alguém puder me repassar alguma informação a respeito do sul, por favor. Por favor, dá uma olhadinha nas cidades, por favor, Heron. O Heron tem a lista das cidades ali com ocorrências de urnas. Perfeito. Vamos falar em substituição de urnas, é isso, né? Para simplificar a conversa, exato. Né? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui, por favor, um momentinho. No sul do estado... Pode listar as cidades também, pode listar as cidades, então, daí... Foram 25 substituições de urnas até o momento. Eu vou listar as cidades aqui em ordem que aparece para mim, tá?
Perfeito. Blumenau foram 2, Caçador 1, Chapecó foram 4, Governador Celso Ramos 1, Itá 1, Jaraguá do Sul 2, Lages 1, Monte Carlo 1, Navegantes 1, Palhoça 1, Rio Negrinho 1, São Cristóvão do Sul 1, São José 4, Timbó 1, Tubarão 1, Chavantina 1. Então, no sul do estado, só Tubarão teve uma urna, por enquanto, substituída. Lembrando que foram 25 substituições em 61 ocorrências até o momento. Ok, muito obrigado. Só deixando claro, né, secretário, que essas substituições é por outra urna eletrônica e a votação segue normalmente. Sim, isso é importante. Esse procedimento é padrão, é conhecido, ele é testado, ele é normal acontecer. As votações todas estão eletrônicas, é extremamente rápida a substituição, é só o tempo de chegar a equipe técnica, promover a substituição da urna e continuar com a votação. Muito obrigado, Renan. Leandro Lessa, Rádio CBN, só um pouquinho para a gente habilitá-lo. Seu microfone. Bom dia, Leandro, novamente. Bom dia, Jairo. Bom dia, Heron. Bom dia, Patrícia. Eu queria saber se vocês têm... Eu vou fazer 2 perguntas. Eu queria saber se vocês têm detalhes sobre a ocorrência que tem no boletim do Tribunal Regional Eleitoral que aconteceu em São Bento do Sul. Eu ouvi a informação que vocês falaram no início de que houve a prisão de um vereador. Se trata desse mesmo caso, se poderia ter explicações. E aí a pergunta que eu direciono para o Heron é se há a possibilidade de Santa Catarina ser a primeira cidade, ter a primeira cidade com a apuração dos votos, como aconteceu em 2016 com Ponte Alta do Norte. Bom dia, Leandro. Sobre a ocorrência policial, a informação que eu tenho é que foi uma vereadora em São Bento do Sul. Eu não tenho mais dados, tá? Não sei qual foi a ocorrência, qual foi o motivo, não temos mais informações, tá? Só lembrando, Leandro, não houve prisão. Não houve prisão, Leandro. Tá? Tá, sim, perfeito. Eu pensei que tinha sido prisão do vereador. Ocorrência boca de urna, mas sem prisão, sem prisão. Ok, obrigado. Sobre a questão da totalização dos votos, né, de ser o primeiro município ou não, nós não fizemos logísticas especiais para sermos o primeiro município ou o primeiro estado a acabar. Até porque com a pandemia isso envolve mais pessoas, envolve uma série de testes que são mais difíceis. No município de Ponte Alta do Norte, a gente colocou nesse ano novamente um posto intermediário de transmissão. Como é que funciona isso? É um local exclusivo nosso, que a gente mantém uma rede privada também, com acesso ao tribunal, e onde vai ser possível pegar todos os boletins de urna daquele município e transmitir a partir daquele local para o TSE. Então, assim, o que eu vou te falar? Ele é um concorrente a ser um dos primeiros a acabar, no estado e no Brasil, mas ele não dá para garantir, porque os outros estados também fazem isso em municípios menores. Só voltando, a gente não prima pela velocidade, a gente prima pela segurança, né? Segurança com velocidade, perfeito, mas o nosso objetivo maior é a segurança do processo, lisura, transparência, mas Ponte Alta pode ser um dos primeiros, sim. Obrigado, Leandro. Já Romero, guardemos aí um instantinho. Já Romero, então, por favor, seu microfone. Ok. Ok. Bom dia a todos, Jairo, ao Heron, à Patrícia. Um bom trabalho a todos vocês, né, nesse período, nesse dia importante. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais também, justamente sobre a segurança das urnas. A gente tem outros países que têm processos eleitorais diferentes. Eu gostaria que vocês analisassem o processo eleitoral, a evolução, o quanto isso pode melhorar e qual a análise atual da segurança das urnas aqui no Brasil. O que vocês podem falar para a gente sobre isso?
Bom dia, Jean. É bem importante, considero importante a gente falar sobre a segurança do processo, que muitas vezes é colocado em dúvida. Eu vou fazer uma explanação inicial, depois o Heron complementa com algumas informações. O processo eleitoral brasileiro ele é considerado muito seguro, não só por nós da Justiça Eleitoral, mas inclusive por organismos internacionais que fazem verificações independentes dos processos eleitorais como um todo, porque nós precisamos falar aqui em processo eleitoral, né, e não em urna eletrônica. A urna eletrônica é um dos mecanismos e um dos elementos que garante a segurança do processo, mas o processo todo começa desde o cadastramento do eleitor no cadastro eleitoral, até a produção, o desenvolvimento de arquivos que são submetidos a testes, para que se torne mais seguro, que esses aplicativos se tornem mais seguros, né? Porque o que nós buscamos quando há um teste público de segurança em que são convidados especialistas para tentativa de encontrar vulnerabilidades, a intenção do TSE sempre é tornar o processo mais seguro, encontrar eventuais vulnerabilidades para que a gente possa aperfeiçoá-lo antes da eleição. Então, assim, todos os sistemas eleitorais são desenvolvidos e divulgados, liberados para esses testes. Existe uma cadeia interdependente entre esses sistemas, porque não é um único sistema, não é só um sistema de urna, nem só um sistema de totalização, nós temos vários sistemas integrados, e todos com criptografia, e somente a etapa seguinte tem a chave para abrir a etapa anterior. Então, em qualquer momento, se a gente tiver uma tentativa de invasão ou uma burla, aquela etapa, a cadeia toda colapsa. Então, existe essa interdependência entre todas as etapas do processo, desde a chegada do sistema na urna, como a saída do arquivo, a recepção do arquivo dentro da Justiça Eleitoral, a transmissão dele, a totalização e a divulgação. Então, nós consideramos o processo muito seguro, por conta do pacote todo, né? Não só de uma das etapas ou cada uma delas. Mas se o Heron quiser complementar ainda alguma informação? Sim, obrigado, Jean, pelas palavras de apoio, e desejo bom trabalho para vocês também na imprensa ao longo do dia até o final do resultado, a todos nós, né? Como a Patrícia comentou, assim, a urna eletrônica, a primeira informação que é importante divulgar, assim, a urna eletrônica não funciona na internet, ela funciona totalmente fora da internet. Então, assim, então muita gente fala, a urna eletrônica é fraudada, é roubada, é hackeada, né? Ela não pode ser hackeada porque ela está fora da rede, né? O processo todo protege a urna e a urna protege o processo. A legislação protege a urna e a urna protege a legislação, podemos dizer assim. A legislação brasileira foi desenvolvida para que a urna fosse desenvolvida, e a urna foi desenvolvida para que a legislação fosse aprimorada. Então, o que a Patrícia está comentando é exatamente isso. Nós temos muitos processos seguros, muitos processos separados, desde teste público de segurança, lacrações de sistemas à vista de toda a população, de órgãos de Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, OAB, universidades. Esses sistemas são lacrados 6 meses antes da eleição e ficam à disposição para que todo mundo veja qual é a assinatura digital, quais são os hashes gerados por eles. Os próprios partidos políticos participam dessa etapa. Então, você consegue ver um sistema que foi a assinatura digital do sistema que foi lacrado, foi desenvolvido lá em março, é a mesma assinatura digital que está sendo aplicada na urna agora. Então, aqui, se você compara isso digitalmente, você vê que é o mesmo sistema. Dentro da Justiça Eleitoral, as pessoas não têm acesso a todo o processo. Eu não tenho acesso a todas as informações, eu não consigo acessar determinadas partes do processo, até por segurança mesmo. Então, ninguém consegue mexer em todo o processo, vamos dizer assim. Se alguém fosse mal intencionado e precisasse mexer em tudo, ele não conseguiria fazer sozinho. Então, o processo interno ele é seguro, ele nos garante isso. Tudo isso tem log, qualquer acesso que eu faça em sistemas, os nossos técnicos, eles têm um registro de log. A própria urna eletrônica tem um registro de log que ela registra todos os eventos ao longo do dia. Se eu desliguei a urna e liguei, ela está registrada. O momento que alguém fez o voto, ela não identifica o voto, mas ela identifica que alguém votou naquele horário, o voto foi registrado. Então, tudo isso é permitido, é feito para que haja auditabilidade, inclusive pós-eleição, né? Todas as audiências públicas que são feitas para que
as pessoas participem, partidos participem, OAB, Ministério Público é convidado em todas as audiências. Tudo isso é feito às claras, à frente da população, inclusive chamando a população para que venha. Essa auditoria que o Jairo comentou anterior, da votação paralela, ela é feita exatamente para mostrar que uma urna funcionando no exato horário de votação das sessões normais, ela tem o mesmo comportamento de uma sessão normal. Ou seja, a gente filma esse processo, voto a voto ele é filmado, é registrado na urna e num sistema. No final do dia, os dois são comparados, mostrando que o resultado da urna é o mesmo do sistema e com uma filmagem. Uma empresa de auditoria contratada para verificar esse processo, né? Então, assim, o nosso processo ele é referência para o mundo, ele é emprestado para o mundo. As pessoas vêm entender o nosso processo para tentar aplicar lá fora. Agora, por óbvio, a sua primeira pergunta, para finalizar pela sua primeira pergunta, né, comparando com o resto do mundo, cada país tem um processo diferente, tem uma legislação diferente, uma cultura diferente, né? Então, não dá para simplesmente pegar a nossa urna eletrônica e colocar num país lá fora sem a proteção da legislação, sem o desenvolvimento da legislação. Eles precisariam desenvolver a legislação deles e uma urna que fosse capaz de atender a legislação deles. A nossa serviria? Serviria desde que fosse adaptada à legislação. Então, eu acho que é mais ou menos o sentido que você queria entender. Assim, os Estados Unidos, que é o exemplo recente, né, são 50 estados, cada um com uma legislação diferente, com uma forma de votação diferente. Algumas são online, outras são por correio, outras são presenciais, outras são eletrônicas, não é uma urna, mas é uma máquina que coleta votos. A própria forma de divulgação deles, o fato de eles não terem um tribunal centralizado, né, um órgão centralizado para coletar os dados, já é um dificultador, mas é da cultura deles, é o jeito deles de fazerem eleição, né? A nossa funciona bem, tanto que a gente tem a expectativa, como a Patrícia comentou, de entregar o resultado até 9, 10 da noite hoje. Mas, assim, historicamente, lá pelas 7 da noite, 8 horas da noite, desculpa, a gente já tem 95% dos votos computados. Então, em muitos municípios, já se sabe quem é o prefeito, já se tem alguns vereadores quase certeza, né? Então, é um processo muito rápido, né? E seguro. É aí que está. A gente preza pela segurança e coloca agilidade ao mesmo tempo. Mas a segurança sempre em primeiro lugar. Muito obrigado, Jean. O De Los Santos, novamente, o último questionamento, então, dessa coletiva. Por favor, De Los Santos. Microfone. Ok, bom, até fazendo então uma pergunta e um novo questionamento. Porque existe uma previsão aí de um corte temporal aí, uma previsão, não existe futurologia, claro, mas para o meio da tarde. A pergunta que chega aqui é se isso, de alguma maneira, pode ocasionar falta de energia em alguns locais de votação, se isso, de alguma forma, pode atrapalhar a apuração desse resultado. Bom dia, De Los Santos. As urnas funcionam, elas têm capacidade, elas têm autonomia para funcionar quase todo o dia só com bateria. Ela tem uma bateria acoplada e justamente para essas situações de falta de energia que todos os locais de votação estão sujeitos. Então, as intempéries, né, previstas aí, elas, em termos de votação em si, ou do funcionamento da urna, não devem interferir. O que a gente pode ter aí é qualquer tipo de ocorrência por conta do clima com o local, ou com acesso de eleitores, a dificuldade de acesso, de chegar, dependendo do que possa ocorrer, né? Mas a urna tem autonomia, sim, para funcionamento. E só para complementar, chuva, obviamente, atrapalha qualquer processo, mas nós temos um processo de recolhimento de materiais nas sessões a partir das 5 horas, e claro que se chover demais, isso pode impactar na chegada do material nos locais, nos cartórios eleitorais, na transmissão dos dados. A gente espera que não, mas chuva realmente ela é um problema nesse momento, né? A chuva é muito boa, mas nesse momento ela atrapalha um pouco essa logística. A gente, claro que faz, pode ter um pouco mais de demora, mas uma hora vai chegar e vai ser resolvido. Obrigado, De Los Santos. Agradeço, então, a participação do secretário de TI, Heron Domingues, e da coordenadora de eleições, Patrícia Sardá. Lembro que essa coletiva fica disponível no YouTube, e aproveito para convidar para a próxima coletiva, ao meio-dia, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o desembargador Jaime Ramos, que fará um balanço da manhã
das eleições municipais 2020. Muito obrigado e até mais.